Olá pessoal, o halving está a acontecer, ou pelo menos está a acontecer no momento em que eu lançar este vídeo. Se tu estiveres a ver o vídeo daqui a umas semanas já não vai estar. Vem aí o halving de Bitcoin. O que é que vai acontecer? O que é que isto traz de diferente? Para onde é que vai Bitcoin? Para onde é que vão as altcoins? O que é que aconteceu em todos os outros halvings? E até que ponto é que pode acontecer o mesmo ou não neste? Como sempre, eu não sou um conselho financeiro, obrigado pelo vosso apoio. O canal continua a crescer. Em baixo está o link do meu Discord, onde eu estou a oferecer neste momento jogos de PlayStation, jogos de computador. Somos mais de 700 pessoas a falar sobre investimentos, sobre airdrops, tentarmos ajudar-nos uns aos outros e criar realmente uma comunidade que consiga ganhar com isso. Há ainda uma versão premium onde tens acesso a muitas outras coisas. Vai lá ver, aproveita. Então agora bora lá. Primeiro é preciso explicar mais ou menos o que é o halving, e aqui eu vou ser o mais simples possível. O halving é um momento em que é cortado para metade a quantidade de Bitcoin que é criada num certo espaço de tempo. E esta é uma regra que não pode ser mudada. Já vou explicar isto melhor, só estou a começar o vídeo. E todas as vezes que existir um halving, a seguir Bitcoin começa, obviamente com subidas e descidas, mas começa a subir, começa a subir, começa a subir e atinge um novo máximo histórico. E ao longo do tempo Bitcoin foi subindo, desce um bocadinho, halving, volta a subir, desce um bocadinho, halving, volta a subir e por aí fora. Neste momento a adoção é muito maior do que antigamente. Mais de 200 milhões de pessoas têm neste momento Bitcoin. E para vocês terem uma ideia, quando os mineradores, aquelas pessoas que têm os seus computadores, os seus servidores, o que quer que seja, que está realmente a aguentar a rede Bitcoin, são criados blocos. E esses blocos são criados a cada 10 minutos. E com essa criação são criadas Bitcoins. E neste momento, por cada bloco, são criados 6,25 Bitcoins. E agora com o halving vai passar para 3,125. Mas para vocês terem uma ideia, quando Bitcoin começou, por cada bloco eram 50 moedas criadas. Mas estamos a falar numa altura em que Bitcoin custava 9 cêntimos. E agora custa mais de 60 mil dólares. E agora deixem-me só fazer aqui uma pausa muito rápida para o patrocinador de hoje. Minuto e meio para aí, vocês vão gostar disto. Eu tenho mostrado aqui a Limpid como uma plataforma onde vocês podem comprar dívida americana, portanto certificados do Tesouro americano, e que para mim, eu já falei aqui, para mim é melhor do que certificados da Forro em Portugal. Também já falei aqui que vocês podem comprar tokens de artigos de luxo, neste caso de relógios, que é um mercado que tem subido imenso, mas nós não podemos comprar um relógio de luxo, mas podemos comprar uma parcela graças a esta oportunidade de tokenizar estas coisinhas todas. Vocês podem comprar um bocadinho de um relógio de luxo, que é um mercado que tem crescido imenso, o mesmo com cavalos a partir de agora e também com real estate, que eu acho que pode ser muito interessante para vocês. Para já, eu deixo aqui o link em baixo para vocês poderem inscrever na Limpid. Como eu já vos disse, é daquelas plataformas que, para além de serem patrocinadores do canal, eu realmente utilizo. Acho que faz muito sentido aqui para algumas coisas e é também uma forma de vocês diversificarem um bocadinho o vosso portfólio. E agora, bora lá voltar então às notícias do vídeo de hoje. Agora vamos olhar a nível estatístico para as percentagens. Bitcoin, quando teve o seu primeiro halving, cresceu no mês e meio, 2 meses a seguir, cresceu 40%. No segundo halving, e aí também já a falar-se muito, já a começar a ver a notícia, Bitcoin no segundo halving cresceu outra vez 40%, mas cresceu antes do halving. E a seguir ao halving desceu quase esse valor todo no mês e meio a seguir e depois voltou a subir. E em todos os casos, em termos de halving, ao fim de mais ou menos ano e meio, Bitcoin atingiu o seu máximo histórico daquela altura. E em todos os halvings, ao fim de mais ou menos ano e meio após cada halving, Bitcoin atingia o seu novo máximo histórico. E foi sempre assim até agora. O que não foi sempre igual, lá está, foi este crescimento. No primeiro ele cresceu 40% logo a seguir, no segundo cresceu os 40% antes porque havia as notícias e a malta a seguir depois vendeu e tirou o seu lucro. E posso-vos dizer, por exemplo, que no último momento de halving até agora, antes deste, há 4 anos, Bitcoin nos tempos a seguir só cresceu 10%. Mas é preciso lembrarmos de uma coisa, pessoal, nessa altura estávamos em pleno Covid, o mundo estava parado. Voltemos então à parte da criação das Bitcoins. Como eu vos disse há bocado, um bloco é minerado a cada 10 minutos e são criadas as Bitcoins. Vão passar a ser agora 3,125. E não nos podemos esquecer que daqui a 4 anos passará para metade, depois daqui a 4 anos passará para metade e até lá vamos chegar às 21 milhões de Bitcoins criadas e a partir daí acabou. A questão é que até agora Bitcoin sempre esteve num equilíbrio bastante interessante entre o quanto custa criar, minerar, de um ponto de vista de eletricidade, obviamente, quanto é que custa minerar uma Bitcoin e quanto é que a Bitcoin vale por si e os rewards desse bloco minerado.
E porquê? Porque quanto maior é o poder computacional da rede, portanto, quanto mais máquinas existem na rede a tentarem minerar os bitcoins e fazer as transações, quanto mais poder computacional existe, mais difícil é minerar bitcoin. O código está criado de forma genial para que isto seja assim. Ao ponto de, neste momento, minerar uma única bitcoin em alguns locais do mundo, porque obviamente o preço da eletricidade é diferente, em alguns locais do mundo, minerar neste momento bitcoin pode chegar, agora com o halving, aos 80 mil dólares. O que poderá afastar alguns mineradores, que podem ter assim algum prejuízo e não vale a pena estar a minerar. No entanto, isso não quer dizer que seja mau. E porquê? Porque se mineradores desligarem as suas máquinas, a dificuldade desce, passa a ser mais barato minerar Bitcoin. Então é este equilíbrio verdadeiramente genial que Satoshi Nakamoto criou e que faz com que, mesmo que muita gente abandone a rede, e só será benéfico para os outros porque de repente fica mais barato, porque fica mais fácil outra vez minerar Bitcoin. No entanto, com este aumento do custo, porque obviamente está a ficar mais difícil porque há cada vez mais poder computacional, ao mesmo tempo agora o halving vai dar menos rewards aos mineradores, e então, como estamos num equilíbrio complicado, é preciso perceber para onde é que vai então Bitcoin depois deste halving. E é um cenário completamente único e novo. Porquê? Porque agora, a juntar ao halving, nós temos os ETFs. Algo que não havia antes e que traz para aqui uma outra capacidade financeira, um outro peso de investimento, mas acima de tudo, outro tipo de investidores. E porquê? Porque, obviamente, os investidores de retalho são muitas vezes aqueles que são mais emocionais, querem ficar ricos mais depressa, estão sempre a entrar e a sair, e em muitos casos que não conhecem a tecnologia ou que até nem querem acreditar nela, estão ali simplesmente pelo lucro. Os ETFs acabam por trazer pessoas que muitas vezes são mais velhas, são mais conhecedores do mercado e então não se assustam com tanta facilidade. E podem até, de um ponto de vista técnico, não perceber o que é Bitcoin, mas estão lá porque sabem como é que os mercados vão evoluindo. E os próprios fundos de investimento, estes fundos que controlam estes ETFs, têm um conhecimento e, acima de tudo, têm uma grande capacidade de alguma forma, manipular o próprio mercado para subir ou descer. Então é um cenário completamente novo, pessoal. Nós nunca tivemos um halving com ETFs. No entanto, vamos deixar de olhar aqui para os ETFs em si. Vamos ver o que aconteceu nos últimos halvings e perceber até que ponto é que, se mantendo uma tendência, Bitcoin poderá subir muito ou não. Depois do primeiro halving, e se olharmos para no momento do halving e o ponto mais alto nesse bull market, então no primeiro halving, Bitcoin subiu 100 vezes. No segundo, subiu 30. No terceiro, subiu 7,5. Então o que é que nós estamos aqui a ver? 100, 30, 7,5. O que é que acontece? O aumento de Bitcoin, de um ponto de vista percentual, está a diminuir 1/3 a cada halving. 100, 30, 7,5. O que quer dizer que, se mantivéssemos esta tendência, então agora Bitcoin iria aumentar desde o momento do halving, vamos apontar para 60 mil dólares. Ele iria aumentar 1/3 dos 7,5, iria aumentar 2,5. O que levaria facilmente Bitcoin para os 150 mil dólares, no tal espaço de ano e meio em que normalmente Bitcoin demora desde o halving até atingir o seu máximo histórico e depois fazer a sua correção, que na maior parte das vezes depois anda ali até ao próximo halving e volta a subir. Se acontecer o que aconteceu sempre até agora, Bitcoin provavelmente ali mais ou menos no verão e outono de 2025, Bitcoin chegaria a um valor a rondar os 150 mil dólares. No entanto, muitas pessoas dizem que, devido à questão do ETF, isto pode ser um bocado diferente, e aqui faz todo o sentido que seja. É uma variável completamente nova. O que quer dizer que, por exemplo, Bitcoin pode chegar mais cedo a esse valor, porque agora tem todo o peso de um ETF que não o vai deixar descer assim tanto. Então, em vez de termos, por exemplo, no outono de 2025 este máximo histórico, se calhar temos na primavera. Outra coisa que também se espera que aconteça é que, por exemplo, aquelas quedas que aconteceram em todos os momentos, ali a rondar os 50%, 70% de queda de Bitcoin, que não voltem a acontecer com uma percentagem tão grande, porque o ETF acaba por aguentar, porque o ETF tem ali muita moeda que está ali parada e que no limite vai comprar e vai acumular. Por outro lado, como o ETF tem muita moeda parada, digamos assim, bloqueada, o crescimento pode ser mais rápido. Porquê? Porque teremos menos moeda a circular, a ser transacionada e a aumentar ou diminuir o valor. Porque se existir esta Bitcoin toda, mas só esta que está disponível para compra e para venda, porque o resto está tudo guardado, então o que nós temos aqui é uma flutuação que pode ser muito maior. Não se espera é que
seja uma flutuação muito maior para baixo, porque se descer muito, os ETFs que estão aqui vão também comprar isto. A juntar a isto tudo, a partir de janeiro de 2025, os bancos centrais poderão ter até 2% do seu capital em criptoativos. E o que é que está toda a gente à espera? Que seja, obviamente, Bitcoin, ou se desses 2%, se calhar 1,5% é Bitcoin e o outro meio é 3 ou 4 ou 5 criptomoedas que estejam ali ao lado. Mas os bancos centrais, obviamente, que não vão arriscar muito. Portanto, se eles quiserem arriscar em criptomoedas, eles vão, em princípio, para a moeda que lhes dá maior segurança, e neste caso, Bitcoin. Por fim, é preciso olhar para a dominância de Bitcoin. E quando digo isto, o que é que eu estou realmente a dizer? Se olharmos para todo o dinheiro que está em criptomoedas e virmos quanto é que está em Bitcoin, Bitcoin às vezes tem 70%, 60%, 50%, anda por ali. E a verdade é que o que acontece é mais ou menos isto. Quando o mercado começa a descer, então Bitcoin começa a ter mais dominância. O que eu quero dizer com isto? Que as pessoas que estão a investir nas outras criptomoedas retiram e põem em Bitcoin. E o mercado vem descendo, descendo, descendo aos poucos. Quando Bitcoin começa a subir, há ali uma altura em que está uma grande dominância de Bitcoin, mas depois aos poucos Bitcoin começa a desacelerar, começa a ficar num efeito mais horizontal. E o que é que fazem os investidores? Oi, deixa-me procurar aqui nas outras criptomoedas o lucro que agora Bitcoin já não me consegue dar. E então é nessa altura que a Ethereum começa a subir e é nesse momento, passado um bocadinho, que as outras altcoins começam a subir. E aquilo que se espera é exatamente o mesmo. Uma vez mais, com uma possibilidade diferente nos próximos anos, que é Ethereum ter também o seu ETF. E isto será uma grande mudança. Então o que é que se espera? Que esta dominância depois seja mais repartida com Ethereum e que as outras criptomoedas é que acabam por, de alguma forma, perder essa percentagem de market cap. E então, resumindo e concluindo, pessoal, se olharmos só de um ponto de vista estatístico, então podemos dizer que, em teoria, estatisticamente, aquilo que nós vemos é Bitcoin, a meio do próximo ano, um bocadinho mais, um bocadinho menos, a chegar aos 150 mil, o que era um valor excelente. Há pessoas que dizem que vai ser muito mais, porque os ETFs vão dar muito mais entrada de capital aqui. Há outros que dizem que este valor de Bitcoin é já com o ETF saturado e a malta a ficar toda maluca na mesma, o que quer dizer que ele não subirá muito. É preciso perceber que é um cenário completamente novo. O último halving, nós olhámos um bocadinho para os anteriores, mas tivemos também um cenário completamente novo, que era, estávamos no meio de uma pandemia. E mesmo assim, mesmo com pandemia, a estatística manteve-se. A questão é, será que com o ETF a estatística, a tendência também se mantém? Sim ou não? Eu, da minha parte, vou continuar a analisar isto, vou continuar a trazer-vos isto aqui. Gostava de saber a vossa opinião, porque neste momento nós estamos um bocadinho no escuro. Mas se acreditarmos, por exemplo, que 1% de todo o dinheiro que está investido no mundo em bolsa, se 1% passar para Bitcoin, até onde é que Bitcoin pode ir? E há quem fale no 1 milhão, há quem fale em 2,5 milhões, há quem fale em 500 mil dólares. Uma coisa é certa: os grandes investidores e os grandes fundos de investimento estão claramente a olhar para isto como algo que a longo prazo é aquilo que muita gente já vem a dizer há muitos anos, que é isto é um porto seguro para vocês guardarem o vosso dinheiro. No entanto, pessoal, como em tudo na vida, Bitcoin pode pura e simplesmente nunca mais atingir o seu máximo histórico e descer. Mas todos os indicadores, todas as estratégias, todas as regras macro, políticas, económicas que nós vemos, tudo aquilo que está a acontecer, aponta para que Bitcoin continue a subir. Até por questões também de inflação das moedas correntes normais fiat, como nós costumamos dizer. E então, como sempre, eu digo-vos o mesmo, pessoal. Vocês invistam, mas invistam com cautela, façam a vossa própria análise. Eu não sou um conselheiro financeiro. Acima de tudo, invistam dinheiro que vocês podem deixar ali e não precisar dele, porque lá está. Bitcoin pode subir? Eu acredito que sim, mas também acredito noutra coisa. Esta subida vai ter aqui muitos e muitos e muitos altos e baixos. Deixem aí em baixo, nos comentários, a vossa previsão de qual é que será o all-time high de Bitcoin no verão de 2025. Eu gostava de saber. E agora, grande abraço, até à próxima.